Senadora Vanessa. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senadora. Eu quero cumprimentar o presidente do Banco Central, que aqui está, como todos estão, para que possamos debater a política monetária. E eu quero, e serei breve na minha intervenção, assim espero, farei um grande esforço em homenagem ao nosso presidente, mas eu quero iniciar por onde Vossa Excelência, o presidente do Banco Central, concluiu a sua apresentação, porque concluiu de forma bastante organizada, relatando um resumo, né? Porque primeiro foram apresentados os dados e, ao final, chega-se a uma conclusão. E, salvo engano, eu ter entendido ou ter fugido alguma coisa à minha compreensão, o que Vossa Excelência, a mensagem que Vossa Excelência traz resumidamente, é que nós vivemos um processo no Brasil de desinflação, de queda nas taxas de juros, enfim, alguns indicadores que Vossa Excelência considera positivo. Eu penso diferente, mas eu estou me referindo à sua explanação, fruto de uma política monetária aplicada por este novo governo. E vende isso como um grande sucesso. Eu quero dizer que a leitura dos números, que são números, mas elas podem ser feitas de acordo com os interesses. De acordo com os interesses, apesar de ser números. É uma questão muito objetiva, entretanto, os resultados, a análise que nós fazemos, no meu entendimento, tem sido uma política monetária muito boa, mas não para o Brasil, muito boa para os banqueiros. Veja, nós vivemos um período de desinflação. Por que a desinflação? No geral, por conta não por conta da recessão, mas da própria depressão em que o Brasil se encontra, com sinais fracos e não seguros ainda, segundo a análise de todos os economistas, de recuperação. Uma recuperação que, obviamente, virá, porque a crise econômica pela qual o Brasil passou e passa ainda, isso vem desde a época do presidente Lula, na sequência com a presidenta Dilma, não é uma crise inerente ao nosso sistema, ou fruto de ações internas do governo. É uma crise inerente ao sistema capitalista internacional. Obviamente que elementos internos, eles contribuíram para ampliar, ou contribuem elementos internos para ampliar ou para diminuir uma crise. Veja, logo que em 2008, 2009, quando nós vivemos o início da grande crise do sistema capitalista, o presidente Lula tomou no Brasil medidas diferentes da que vinham sendo tomadas em outros países. E isso fez com que nós ultrapassássemos aquele período de uma forma muito mais, eu não digo tranquila, mas de uma forma bastante melhor do que outros países do mundo. Ao invés de desemprego, nós tivemos geração de novos empregos naquele período, não é? E tivemos também uma renda, e isso se deu como? Através da distribuição de renda. Então, algo seguro. O que ocorreu a partir daí, no meu entendimento, com a eleição da presidenta Dilma, é que simplesmente a crise política que se instalou a partir dali, da sua reeleição, foi tão grande, foi tão forte, que tirou toda e qualquer possibilidade de o Brasil se recuperar economicamente num espaço mais curto. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, não tenho dúvida nenhuma. E buscando os jornais da época, nós encontramos o jornal Valor, todos os jornais publicaram, dizendo o seguinte, que teve um determinado período, a partir de 2011 foi um período marcado por mudanças na postura do Banco Central, mudanças na condução da política macroeconômica. Os cortes estavam mais agressivos e que acabou sendo excessivamente longa ou excessivamente longo o período do corte das taxas de juros no Brasil, que teria passado, ele chegou em 2011, a menos de 2% ao ano, juros reais, menos de 2% ao ano,
E, no período sequente, de 2012 a 2013, ele passou mais de 6 meses com uma taxa inferior ao ano, juros reais, de 7,5%. A avaliação do mercado é qual é? Que o período da queda de juros foi excessivamente longo. Então, veja, do ponto de vista do mercado, o que interessa é manter juros elevados. E aí, o que a gente vê? A propaganda deste novo governo que entrou. Não, nós estamos baixando radicalmente a taxa Selic. Não é verdade. É verdade do ponto de vista nominal, mas do ponto de vista real, dos juros reais, a inflação tem caído de forma mais acelerada do que os juros. E aí eu nunca esqueço o senador Tasso, quando diziam já, no finalzinho do governo da presidente Dilma, que era uma irresponsabilidade. Senador Bezerra, ou o governo tomava mudanças drásticas, ou a dívida pública ficaria incontrolável. Pois bem, qual foi a matéria publicada em todos os jornais hoje? A partir de uma entrevista do ministro da Fazenda do Brasil, ministro Meirelles, no dia de ontem. Está aqui. Dívida bruta pode superar os 100% do PIB em 2020. A irresponsável era a Dilma. A irresponsável era a presidenta Dilma. Está aqui, ó. Tudo aquilo aconteceu porque tinha que conter o endividamento, porque nós poderíamos chegar a um descontrole do endividamento público. Quantas vezes eu ouvi isso aqui? E está aqui, ó. Essas são ações do próprio governo. Ou seja, hoje nós temos uma dívida bruta de julho para agosto que subiu de 69,5%, a dívida bruta, para 70%, 70,2%. Em 2015 ela estava em 66%. A dívida pública líquida pulou, no mesmo período de julho para agosto, de 42% para 43%. A maior relação dívida-PIB desde 2008. Então, eu não vejo isso como a tal da responsabilidade fiscal, pelo contrário. Eu vejo isso como uma medida que, de forma exagerada, escrachada, contribui apenas para o ganho do setor financeiro. Porque enquanto tudo isso acontece, do outro lado a gente vê o quê? O governo, para se manter em pé, para se manter no poder, negociando refis para tudo que é lado. Refis, só o que vai perder de arrecadação de tributos é superior do que a economia que faz com a emenda 98 do corte de gastos. E vemos também o que contra o trabalhador? Essa tal da reforma previdenciária que vocês falam aqui. Isso aqui não é reforma previdenciária, não, que querem fazer. O que querem fazer é acabar com o direito de aposentadoria do povo brasileiro. Tirar a diferença de 5 anos das mulheres, que é fundamental para quem exerce a vida inteira uma dupla, tripla jornada de trabalho. Para quem é punido pelo mercado apenas por exercer a função da maternidade, estão aí os dados mostrando. Quando do retorno ao trabalho, em menos de 2 anos, mais de 80% das mulheres são demitidas. Aí a explicação por que tem o maior nível de escolaridade e ganham menos, quase mais de 25% do que os homens. Então, tirar os 5% de diferença das mulheres, exigir 49 anos de contribuição para o trabalhador pobre, humilde, a trabalhadora acessar, no geral, um salário mínimo. Então me perdoe, eu acho que essa política macroeconômica, e aí a gente hoje tem, os números mostram isso, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Nós dizíamos, a crise começou, sabe quando? Lá em 2011, acabei de ler a matéria aqui, publicada no jornal Valor, quando a presidenta Dilma começou a baixar a taxa de juros no Brasil. Aí muita gente não concordou. Muita gente quem? O mercado. E para encerrar, presidente, a gente tem um gráfico aqui, pena que o ministro não pôde se deter nos gráficos para a gente ver com maior atenção e talvez até entender melhor esses gráficos, não é? O número deles o número dos gráficos não é tão grande como era na época do Tombini, é um número bem menor de gráficos, nós podíamos ter entendido melhor. Mas aqui tem um gráfico que mostra juro real tem longa tendência de queda. Ok, até concordo. A longa tendência de queda. Agora, eu acho que o importante aqui não é mostrar a longa tendência de queda. O importante aqui, e o que melhor seria para a nossa melhor compreensão sobre a atual política monetária do Brasil, era mostrar a tendência
dos juros reais nesse governo, porque olha aqui, está aqui o mapa, está aqui a tabela. Então, de fato, com exceção de uma ou outra subida, o que a gente vê de 2016 para agora, é uma taxa crescente de juros. É uma taxa crescente de juros. Não é verdade que está caindo os juros não está caindo, porque a inflação cai mais do que o juro. E quando a inflação cai mais do que o juro nominal, taxa Selic, significa que o juro real está subindo. Então, lamentavelmente, é essa a realidade que nós temos no nosso Brasil. Agradeço, presidente. Não tenho pergunta a fazer a Vossa Excelência. Obrigada.